Olá, meu nome é Elisandra Cordeiro Diniz, tenho 48 anos, mãe de 4 filhos, esposa, trabalho como terapeuta integrativa há mais de 15 anos. E neste quadro eu te convido a olhar para a essência da questão, sob a luz da terapia integrativa e a sabedoria dos fundamentos do ser. Tema de hoje: o nascimento de Jesus. O convite é falarmos do homem, é fazermos um paralelo do que ele enfrentou com a nossa vida, de sondarmos perceber por que a história dele é tão impactante em nós até hoje. Este homem que nasceu numa cultura restritiva, que viveu há tantos mil anos atrás, que andou tão pouco, se fosse nas medidas atuais, no máximo 150 quilômetros, e viralizou no mundo sem internet. E a cada ano ele consegue mais e mais adeptos. Vamos lá? Primeiro, ele nasceu. Que isso fique bem claro. Assim como todos nós, corpo, carne, sentia dor, precisou de uma mãe, precisou de um pai. Ele tinha uma família que o respaldava, que o ajudava. Tudo isso ele tinha. Ele tinha amigos. Desde a chegada dele, tantas interferências, tantas coisas aconteceram. Se não fossem aqueles pais tão voltados a ele, talvez não tivessem nem sobrevivido. Mas eles compreendiam. Nós normalmente pensamos assim: eu não sou como Maria, mas você tem um filho. Talvez você que esteja me assistindo tenha uma filha. E aí eu te pergunto, é fácil tantas vezes abrir mão das próprias necessidades para proteger e para cuidar do próprio filho? Claro que não. E essa mulher, que também era de carne e osso, que sentia medo, renunciou muitas vezes para que o filho dela pudesse crescer. É tanta polêmica envolvendo ele depois dos 12 anos, porque tem uma lacuna, depois aos 30 ele volta a aparecer, e daí foram 3 anos intensos. Há quem acredite nisso, aquilo outro, mas independente do que acreditam ou não, meu convite é para que nós olhemos para o homem. Uma pessoa que quando aparece de novo, que as escrituras falam sobre ele de novo, ele tinha 30 anos, ele simplesmente começa a recrutar pessoas, ele começa a propor para essas pessoas que o acompanhem, ele começa a ir de um lugar para o outro, sem saber se teria comida, se teria bebida, se teria onde dormir. E aí eu já faço um primeiro paralelo. Você conseguiria? Você conseguiria abandonar a sua casa, a sua família, estar com pessoas que você não tem tanto vínculo assim, porque eles estavam ali retomando essas relações de outros tempos, de outros momentos? Você conseguiria entrar numa missão onde você não soubesse se você teria o que comer, se você teria onde dormir? É diferente a forma como ele vê, é diferente como ele percebe a realidade. Em diversos momentos ele fala que ele e o Pai são um só. E aí a gente já começa a perceber que essa realidade que nós desprezamos, que é essencial, essa realidade de Deus dentro de nós, que nós desprezamos a vida inteira, mesmo tendo absoluta certeza de que a morte é a única coisa que vai acontecer com todos nós, ele não ignorava. Muito pelo contrário, esse que ele chamava que era o Pai, a essência dele, Deus, era quem ele mais considerava, era o chamado que ele atendia. Enquanto nós passamos cegos da realidade espiritual, essencial, como você quiser chamar, anímica, não importa, é a parte que não morre. Ele não pensava assim. Ele, pelo contrário, ele dizia que essa relação era mais importante e por esta relação ele estava fazendo tudo o que ele estava fazendo. Os pedidos dele são devastadores. Ele simplesmente caminha por 3 anos com essas pessoas, desenvolve vínculos profundos com essas pessoas, protege essas pessoas, ensina essas pessoas e no momento que ele mais precisa, ele fica sozinho. E aí te convido a fazer de novo um paralelo.
a nossa humanidade. Como você enfrentaria isso? Talvez você já até tenha enfrentado uma traição, uma desilusão, uma decepção. O que você fez? Baixou a cabeça? Se entristeceu? Começou a questionar tudo? Desistiu de viver? Ele não. Ele simplesmente compreendeu que fazia parte do processo daquela pessoa e se ateve nele, se ateve no processo dele, teve a força de seguir adiante. Até porque, em um determinado momento, ele pede, quando está se despedindo, que Deus proteja os amigos dele, que ele daria a vida pelos amigos dele. E aí, fazendo um paralelo conosco, com a nossa humanidade, que é diferente da humanidade que é expressa nesse homem, porque ele amou até o último momento, tanto a ele mesmo, por não se tirar a oportunidade que ele entendia que precisava viver, como ele não condenou o outro pelas escolhas que fez. Em nenhum momento nas Escrituras, nos momentos mais dolorosos dele, ele recriminou quem quer que fosse. Ele estava centrado nele, na experiência dele, no que ele precisava fazer. E essa talvez seja a forma mais sublime de dignificar o amor. Porque quando nós estamos alinhados com a nossa essência, nós não nos distraímos com aquilo que não é essencial. Aqui dentro do Instituto, nós fazemos estudos biográficos, porque nós estudamos a constituição da personalidade. Nós precisamos compreender como a personalidade se estrutura, que elementos ela traz e como mudar os padrões de comportamento. Os padrões de comportamento são respostas automáticas para os mesmos estímulos. Então, puxa, se não me considera, eu fico bravo. Nossa, se grita comigo, eu saio do sério, eu grito também. Nossa, se a pessoa me passa a perna, nunca mais quero ver ela. Isso é um padrão. Na verdade, todos nós, haja visto que dá até para fazer mapas para nós, não é? Não dá? E esses mapas natais, eles mostram o quê? Padrões de comportamento. Ah, você age assim porque não sei o que está em touro, porque não sei o que está em escorpião, porque não sei o que está na casa tal. Mas aquilo ali dita uma forma de estar na vida. Este homem, quando nós estudamos a biografia dele, não tem padrão de comportamento. Não tem uma única vez que ele tinha um comportamento parecido. Era a hora de que nós gritaríamos, ele silenciava. Era a hora que nós silenciaríamos de medo, ele falava. Era a hora que nós nos envaidecíamos, ele se diminuía. Não tem paralelo. Incrível quando nós olhamos para esse homem com olhos de ver. A herança que ele deixou é uma herança de liberdade. É uma herança de possibilidades a partir desse encontro, que não é para ser algo só místico. Não digo que não tenha importância você sentir Deus dentro de você, mas a pergunta que fica é: o que você fará com isso? Isso que você sentiu, essa experiência aí dentro, vai te tornar mais livre? Vai te tornar mais forte? Vai te tornar mais capaz a enfrentar desafios? Vai te ajudar a desenvolver uma visão nova de você e do mundo? Ou só é algo para você ficar sentindo e você não faz nada com isso? Porque ele fez. Porque ele fez. Ele poderia, nós estamos falando do Jesus homem, ele poderia ter olhado para tudo aquilo, mesmo ele sentindo Deus dentro dele, ele não tem atitude nenhuma, tá? Sinto, maravilhosa essa experiência de Deus dentro de mim, mas eu não quero fazer nada. Não foi o que ele fez. O que ele fez em termos de conhecimento a partir da atitude dele foi aterrador. Antes dele, qualquer conhecimento iniciático, qualquer conhecimento que considerasse a essência e a existência dentro de cada um de nós, era conhecimento para as classes sacerdotais dentro do judaísmo. Só algumas famílias tinham acesso. E dentro do Antigo Egito, de onde Moisés trouxe este conhecimento judaico, só a dinastia do faraó
e sacerdotes, altíssimos sacerdotes tinham conhecimento. A escola dos mistérios no Egito eram de 21 anos. E o que Jesus fez? Ele não negou a luta. Ele tinha, sim, uma inteligência, uma capacidade de entendimento e ele se compadeceu de nós. Ele se compadeceu da nossa cegueira. Ele se compadeceu de nós estarmos sempre ali presos no sofrimento, incapazes de ver diferente, de fazer diferente. E ele traduziu esse conhecimento. Ele traduziu esse conhecimento não a partir de textos, de ações. Ele agiu de acordo com esse conhecimento. Ele não escreveu sobre perdão, ele perdoou. Ele não escreveu sobre o amor, ele amou. Ele não escreveu sobre a comunhão com Deus, ele viveu essa comunhão. E é isso que torna ele quem ele é. Alguém capaz de viver aquilo que acredita. Alguém capaz de escolher de acordo com aquilo que ele sente, que o liberta e proporciona liberdade aos demais. Todo conhecimento teórico é fantástico, mas é uma teoria, é algo que está lá, que eu posso estudar. Mas o que me torna apta a expressar este conhecimento é viver este conhecimento. E foi exatamente isso que ele fez. E ao fazer essa escolha, ele se tornou livre e abriu um caminho de libertação para cada um de nós. Então, antes de ver Jesus como alguém inatingível, não esqueça, nunca esqueça, ele nasceu, ele precisou de uma mãe, ele precisou de um pai, ele precisou de uma família, ele precisou de amigos que continuaram o trabalho dele. Mesmo ele tendo todo esse tamanho e essa grandeza, ele se tornou homem. E como homem, ele escolheu em relação à essência dele, à comunhão dele com Deus. E isso, em termos de desenvolvimento do nosso ser, é de uma grandiosidade que eu tenho certeza levará ainda um bom tempo para nós compreendermos, não só aqui, mas nas nossas células, no nosso corpo, no nosso dia a dia, a grandiosidade desse ser. Porque nós só compreenderemos quando os nossos passos forem os dele. Até lá, é uma teoria. Um Feliz Natal, que você esteja com você, com Deus dentro de você, que você esteja com a sua família, com aquelas pessoas que você revalidou os votos de amor, que você esteja com amigos, com aquelas pessoas que você realmente ama, se importa, e que você se permita, se você é cristão, ou até se você não é cristão, a utilizar a tua inteligência, a tua experiência como humano para traduzir os ensinamentos desse grande mestre, desse filho de Deus, desse filho do homem, como ele mesmo gostava de dizer a respeito dele mesmo. Forte abraço e fique com Deus.